Olá, eu sou o Henrique e você está no canal Arte Viral. Esse é um canal sobre arte e desenvolvimento humano e hoje nós vamos falar sobre a mitologia suméria. Mas antes é muito importante que você se inscreva no canal e compartilhe para que outras pessoas também possam ter acesso a esse mesmo material. E se você se interessa em como a arte foi influenciada pela matemática e pela astronomia, esse vídeo é para você. Há cerca de 6.000 anos atrás, tribos ubaidianas desenvolviam sua cultura nômade às margens dos rios Tigre e Eufrates. Essa região com terras incrivelmente férteis se chamava Mesopotâmia, a terra entre rios. Nos dias de hoje, essa área fica entre o Iraque e a Síria. Essas tribos eram conhecidas como os Sig-Giga, ou Cabeças Pretas, e fora dos seus domínios eram conhecidos como Povo dos Reis Civilizados, ou então os Sumérios. Os Sumérios foram a primeira civilização conhecida e uma das que até os dias de hoje possuem mais mistérios. Eles inventaram o arco e flecha, os veículos com rodas e provavelmente também a roda. Eles aprimoraram ferramentas já existentes como enxadas, picaretas e as armas feitas de bronze, além de configurarem o tempo como conhecemos hoje. Foram eles os primeiros a dividirem o dia em duas metades de 12 horas e dar-lhes nomes como o dia e a noite. Além disso, os sumérios desenvolveram complexos cálculos matemáticos que associavam geometria com astronomia. Porém, a maior invenção suméria é considerada a escrita. Os sumérios inventaram a escrita cuneiforme, conhecida por seus traços em forma de cones esculpidos em blocos de argila pelos conhecidos escribas, os únicos que dominavam aquela nova maneira de comunicação. Com a escrita cuneiforme, os sumérios desenvolveram o primeiro código de leis da história, o Código de Ur-Nammu. Eles também fundaram a cidade de Eridu, conhecida hoje em dia como a cidade mais antiga do mundo. Eridu possuía 14.000 habitantes em 3.700 a.C. e 1.000 anos depois, já em 2.800 a.C., contava com impressionantes 80.000 habitantes. Porém, ao mesmo tempo que o sedentarismo possibilitava avanços técnicos, o desenvolvimento das tribos e as livres trocas, os sumérios também descobriram que com o aumento da população, a fartura se transformava em escassez, o ganho em competição, o lucro em prejuízo, assim como a necessidade de energia e mão de obra transformava a liberdade dos povos em escravidão. A mitologia suméria possui um registro muito fragmentado que só foi desenvolvido no século XIX. A principal fonte de conhecimento da origem dos sumérios está em blocos encontrados próximo a Bagdá. Esses blocos de barro petrificados são conhecidos como Enung Elish, ou seja, as 7 tábuas da criação, e são considerados os documentos mitológicos histórico-políticos mais importantes da humanidade. De acordo com essas tábuas sagradas, no início só havia o grande oceano chamado de Nammu, a deusa primordial dos oceanos. Ela era um oceano de ondas gigantescas e que se engoliam umas às outras. Porém, conforme o tempo passou, Nammu se acalmou e de suas águas tranquilas nasceu uma gigantesca montanha. Essa montanha se chamava Anki e na verdade era formada por 2 deuses que não se separavam nunca. A parte de cima era chamada de An, o deus do céu, e a parte de baixo da montanha se chamava Ki, a mãe terra. Essas duas divindades ficaram unidas por milhares de anos até que o deus dos céus An gerou o deus Enlil, o deus do ar, e que seria conhecido como Deus dos Deuses. Ele separou An e Ki definitivamente. Através de Enlil surgiram todos os outros deuses sumérios chamados de Anunnakis, que significava aqueles que desceram dos céus. Foram tempos de muita fartura entre os deuses que viviam na Suméria, porém, em determinado momento, as colheitas não foram suficientemente férteis e a deusa dos oceanos, Nammu, foi conversar com o deus dos rios, que se chamava Enki. Ela queria saber o porquê das safras abaixo da média. A deusa Nammu foi ao reino de Enki, mas ao encontrá-lo, ela viu que o deus Enki estava dormindo e não tinha dado água suficiente para que as terras se tornassem férteis.
deuses. Assim, a deusa Namu sugere ao deus Enki que deveriam ser criados seres que ajudassem no trabalho para que os deuses pudessem descansar em paz. Eles decidem criar os seres humanos. Assim, o ser humano teria sido criado para aliviar os deuses das tarefas mais pesadas. Inicialmente, porém, os deuses não sabiam como iriam gerar esse novo ser. Então, Enki dorme novamente. Durante o sono, ele tem um sonho misterioso. Ele chama sua esposa, a deusa do solo Ninhursag, e chama também a deusa Namu. Neste sonho, ele escutava que os seres humanos só seriam criados num lugar onde a terra ficasse sobre a água. Assim, a deusa Namu ficou pensando por vários dias nesse mistério. Porém, ao seguir o salto de um peixe, ela descobre que o único lugar onde a terra ficaria sobre as águas era nas margens dos lagos, dos rios e dos mares. Assim, a deusa se dirigiu à margem do rio Eufrates e de lá começou a modelar o ser humano do barro de Ninhursag. Ninhursag modelava os seres humanos e Namu enxertava o coração, a parte mais importante do corpo do ser humano. Enquanto isso, era o deus Enki quem dava o destino para os seres humanos modelados pelas deusas. Os deuses criaram os seres humanos durante o dia inteiro e à noite para comemorar o feito. Os deuses decidiram festejar, pois não mais precisariam se preocupar com as colheitas. Durante a festa, a deusa Ninhursag desafia o deus Enki a dar funções para os seres imperfeitos. Enki aceitou o desafio. A deusa Ninhursag cria assim um homem sem os membros, e o deus o direciona para ser um eunuco do rei e cuidar do seu harém. Ninhursag cria uma mulher estéril, mas o deus Enki a direciona para ser uma das amantes do rei. Por último, a deusa cria um homem sem língua, e o deus direciona para ser o único que escutaria os maiores segredos do rei. Porém, em determinado momento, a aposta se inverteu. Agora seria o deus Enki que criaria seres e a deusa Ninhursag teria que dar-lhes funções. O deus faz um ser fisicamente perfeito, porém sem alma. Este ser não conseguia identificar o certo do errado e nem o bem do mal. Ninhursag ficou confusa, pois esse ser vagava sem destino e se via perdido sobre a terra. Enki achou graça do embaraço da deusa e criou inúmeros desses seres humanos perdidos e sem alma. Num ataque de fúria, a deusa Ninhursag acusa o deus Enki de querer destruir o planeta e o aprisiona no submundo de Irkala, a terra das dores, dos delírios e das contradições. Porém, Enki já havia criado muitos seres sem alma que se uniam com outros seres dotados de alma. E dessa mistura surgiram seres humanos que não queriam mais obedecer os deuses. Estes seres humanos identificaram o livre-arbítrio e se rebelaram. Assim, os deuses, reagindo a esse fato, decidem enviar sobre a terra um gigantesco dilúvio que iria destruir todas as criaturas vivas. Porém, o deus Enki escuta a conversa dos deuses e consegue avisar o filho do rei, o sacerdote Zilsudra, do desastre que estava para acontecer. O deus Enki ensina Zilsudra a construir uma enorme barca e diz para ele colocar uma semente de cada espécie de planta, um casal de todos os animais e levar sua família para bem longe. Após Zilsudra terminar a construção da imensa embarcação, ele zarpa o primeiro pingo de um dilúvio que durou 7 dias e 7 noites. Já no 8º dia, o deus Utu bateu na janela do barco e seus raios esquentaram os sobreviventes e surgiu a humanidade. Toda a arte suméria só foi descoberta depois de 1850 em escavações na Síria e no Iraque. Os sumérios escreveram a mais antiga epopeia que se conhece, datada de 2600 a.C. e trata-se do Épico de Gilgamesh. O Épico de Gilgamesh retrata justamente a indignação da humanidade com o domínio dos deuses em aventuras envolvendo monstros, deuses e catástrofes. Na escultura, a relação com os deuses se encontra
encontra principalmente nas gigantescas construções, templos conhecidas como zigurates, que são as primeiras pirâmides conhecidas no mundo. Os zigurates eram templos dedicados à morada dos deuses e também serviam como ponto de observação espacial, sendo os primeiros observatórios humanos das constelações e dos planetas. A mitologia e a arte suméria apresentam a busca pela causa das causas e nos refletem nossos bens mais preciosos desde a primeira civilização, o livre-arbítrio, a vontade e a liberdade de todos os seres. E esse foi o nosso resumo animal da semana. E se você gostou, clique em joinha e se inscreva no canal. Esse é o Arte Viral, um canal sobre arte e desenvolvimento humano. Eu sou o Henrique e até breve.